Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estamos de volta no CCS Mulheres, né? Estávamos de férias. Hoje a nossa bancada tá diferente, né? Porque, infelizmente, a Cris, por projetos, né, de trabalho, hoje não pode estar aqui. Em breve ela vai estar, né, nos próximos episódios. Mas olha, gente, estava com muita saudade de vocês. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que, assim, eu conheci dentro de um congresso de estética, né? E o nome dela é doutora Anne, tá? Eu vou apresentar para vocês a doutora que está aqui do nosso lado. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, olha só, gente. Vou contar um pouquinho para vocês do que eu conheci da Anne e depois ela vai se apresentar para vocês. Eu comprei uma máquina de laser, né? Graças aos ensinamentos da doutora Anne, né? Ela trabalha com estética e ela vai falar um pouquinho aqui sobre o trabalho dela para vocês. Gabriel, primeiro, obrigada por me convidar para estar aqui. É muito legal ver, eu vejo, te sigo também, né, nas redes, e é muito legal ver um influenciador profissional. Esses dias eu estava vendo na internet um projeto de lei, se não me engano, na Austrália, dizendo que os influenciadores, lá agora a lei, é que eles sejam formados no que eles estão influenciando. E eu acho isso muito legal. Principalmente por você me seguir, me convidar para estar aqui, eu também seguir você nas suas redes, ver o quanto você estuda. E como você falou, a gente se conheceu através de uma compra de um sonho. Verdade. Uma realização de um sonho. Eu sei porque eu também realizei o meu sonho. De comprar uma máquina. E eu trabalho com isso desde 2017, com laser e estética. Você trabalha bem mesmo na área da estética, né? Só estética e laser principalmente. Pele, na verdade. Peeling, mancha, despigmentação em geral. Sobrancelhas, lábios, delineado de olhos. É bem difícil ver alguém que remova nessa micropigmentação. Eu tenho um pouquinho aqui. Só que tem gente que às vezes borra, o Sim. pigmento anda, então eu faço essa remoção, é um pouco mais delicado, mas assim, aqui no Rio de Janeiro eu sou uma das poucas profissionais que fazem esse procedimento. Tatuagem, aí trabalho também com CO2 fracionado, com o Lavian. Não curto muito o Lavian, acho que é mais moda assim da estética. Sim, o pessoal fala bastante sobre isso, né? Eu acho o CO2 um pouco mais funcional. Inclusive, sua pele tá maravilhosa. Você fez o CO2, eu vi. Fiz o CO2 e fiz como é que a gente se segue, que eu vi lá você falando todo o pós, né? Sim, mês que vem eu vou fazer lá na clínica um evento em 2 dias também para poder apresentar para uns profissionais aqui do Rio que querem comprar o equipamento, mas às vezes nunca manusearam. Sim. E aí eu vou fazer 2 dias lá na clínica, até se você quiser ir, bem legal. Eu vou, com certeza. Quiser levar um paciente modelo para você fazer, vai ser bem legal, vai ter um coffeezinho. Legal. Eu vou, já vou fazer blefaroplastia sem corte, que é muito legal, né? Porque com essa pele aqui da pálpebra é uma pele muito difícil. Quanto tempo pode fazer o intervalo de um laser pro outro, você sabe? Um mês. Que bom. Depende do tratamento. Qual dia que vai ser? Eu acho que é 26 e 27. Eu sempre tô falando errado, mas acho que é 26 e 27 de novembro. Então porque eu vou fazer uma sessão agora, segunda eu faço com você. Sim, pode fazer. Pronto, já fechou. Pode fazer. Gente, é muito bom pra pele, cicatrizes. Quando tem mancha, a gente tem um fototipo mais alto, a gente pode associar com peeling. Não, é legal você falar porque, por exemplo, aqui no nosso podcast, a gente já entrevistou biomédicas, farmacêuticas, dentistas e os assuntos sempre acabam sendo botox, preenchimento, né? Que é mais também a minha área. E então o pessoal está bem acostumado com esse assunto, né? E aí é bom você falar um pouco sobre essa questão da tecnologia, para quem não conhece, né? E principalmente sobre a despigmentação. Sim. Porque, por exemplo, eu mesmo não sabia que quando você faz o laser, você pode associar a peeling. Então, assim, são dúvidas que é muito legal as pessoas que vão procurar depois o podcast e até seus pacientes também. Todo mundo tirar dúvida que até eu mesmo tenho. Né? Até porque, quem não sabe, gente, quem me ensinou a manusear o laser foi ela. Porque assim, você falou sobre a harmonização e a qualidade da pele. Eu tenho uma estética muito voltada realmente para a saúde, uma saúde de modo geral. Assim, não sei qual é a sua história na estética, mas a minha história na estética é uma história meio triste. Por quê? Porque eu sou contadora. Minha primeira faculdade é Ciências Contábeis. Eu estagiava na Receita Federal. E eu tinha o sonho de fazer concurso para a Receita Federal. Até que eu fui trabalhar lá e vi que, assim, o meu castelo de ilusões, né? Ele desmoronou ali. Porque aí a gente... Isso é outro assunto, né? Política,
corrupção, e não quis mais ficar ali. Comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, eu morava em Campo Grande, e o escritório era na Barra, antes da pandemia, 2016. Eu questionei meu chefe se eu poderia chegar às 11 e sair às 8 da noite por causa do trânsito. Ele falou que não. Aí eu falei, mas por quê? Se eu só trabalho com arquivos e computador. E aí ele, não pode. O que aconteceu? A pandemia acabou tudo, né? As pessoas trabalham de casa. Você vê como que as pessoas, elas são, assim, fechadas. Tem gente que é burro. Infelizmente, a burrice, ela existe. Tem gente que é inteligente, tem gente que é burro. E esse meu chefe, ele era um burro. Então, assim, ele perdeu uma profissional maravilhosa, porque eu sei que eu sou. Eu sou extremamente dedicada, inteligente, estudiosa, para o que eu quero fazer. E aí, o meu ex-marido me traiu. Eita. Eu, triste, o que eu fui fazer? Estética. O que a gente faz quando a gente tá triste? Botox. Verdade. Já procurei o cirurgião plástico, quis colocar o silicone, quis fazer uma lipo, mas não tive coragem na época. Eu tava muito triste, muito perturbada a cabeça. É muito legal, né? Que a estética, ela traz isso pra gente quando a gente tá mal, justamente por quê? Porque a estética, ela é saúde, é autoestima. Verdade. Ela é autoestima. A beleza de fora reflete a tua beleza de dentro. Com certeza. Você vê que às vezes você conhece uma pessoa que ela não é padrão. Mas tu olha, tu acha aquela pessoa bonita. Correto. Ela brilha, a energia dela é bonita. Por quê? Porque a beleza ela é relativa. O que você acha bonito, eu não acho. Correto. Não é? Sim. Mas se você se acha bonito, todo mundo vai se achar bonito. Vai te achar bonito. Exato. Porque é uma coisa de dentro, Verdade. né? É a nossa paz, é a nossa alegria, é o que contagia. O carisma, ele é contagiante. A gente quer sempre estar perto de pessoas felizes, pacíficas. Você é as pessoas que estão em volta em você, isso é muito importante, né? Se A você ficar gente se próximo contamina. de uma pessoa que tá sempre reclamando, você vai reclamar também. Se for fofoqueiro, você começa sem querer ficar fofoca. fofocando. Se você tá perto de uma pessoa que faz estética, você vai querer fazer estética, você vai querer mudar. E aí, como é que foi essa virada? E aí, eu sofrendo, fui numa clínica estética de uma conhecida minha em Campo Grande, a Aline. Eu acho que ela nem sabe dessa história, mas agora ela vai saber. A Aline, da Dolce Beleza. Ela me recebeu tão bem lá na clínica. E lá eu conheci outras meninas. E eu vi que todo mundo tinha sua história de mulher. Sim. Né? De vida. Mas uma também tinha sido traída, a outra tava casando de novo, a outra tinha filha, a outra era viúva. Aí, do nada, uma mulher vendendo bolo. Do nada, a outra vendendo calcinha. Aí, a outra vendia roupa, parcelada, bolsa de couro. Então, assim, eu falei, gente, que legal. E todo mundo me acolhendo, sabe? Ali eu chorava. Você naquele processo. Eu chorava, difícil. eu via que eu não era sozinha e outras mulheres mais velhas me acolhendo. E eu comecei a fazer conta. Como uma boa contadora, o que eu fiz? Conta lá dentro. Eu falei, Aline, esse aparelho aí. Eu sabia quanto eu tava pagando. Ela, não, amiga, isso eu alugo. Isso aí é 500 mil reais, mas eu alugo. Aí eu pago o aluguel 1.500 reais. Aí eu falei, gente, mas se eu paguei 800? Ela vai fazer umas 10 hoje. Aí eu, cara, olha quanto ela vai ganhar. Esse negócio dá dinheiro. Sim. Aí eu, e o aluguel daqui, amiga, quanto que é? Ela é 2.500 reais por mês. Aí eu, não, a contadora. Só na locação ali ela já pagou o aparelho e o aluguel da clínica. Exatamente. Eu falei, então tem as outras coisas que são daqui que ela ganha mais dinheiro. Eu falei, gente, isso é lucrativo. Sim. Mas é aquilo. Ela tem talento para aquilo, pro negócio. É, porque tem tanta gente aí que investe, tem tanta clínica cheia de equipamento e vazia, né? Menina, eu já recebi aluna minha lá, do marido rico, me perguntar quanto que era tudo, igual eu fiz, só que assim, num tom arrogante. Sim. E eu falei, não tem porquê, mas primeiro eu perguntei por que você é da Receita Federal. Mas depois eu respondi. E aí ele, não, tá bom, eu vou abrir pra você. Abriu. Tu vingou no mercado? Não. Não, porque não é isso, gente. A gente só ganha dinheiro quando a gente gosta do que a gente faz. Correto. A gente tem que gostar. Sim. Eu explico isso para as minhas alunas, às vezes, elas... Ai, Ana, eu não vou conseguir fazer o laser day. Aí eu falo, gente, se você trabalhar isso, você tem certeza que isso é a sua vida? Faz o financiamento, gente. Foi como eu fiz, financia. Quem nasceu pobre, a única coisa que a gente tem na nossa vida é o nome. Tem que financiar. Tem que financiar. Isso não é ruim. Isso é um endividamento, mas que no final... É um investimento, na verdade. Você vai ter lucro nesse endividamento. É diferente de você fazer um financiamento de um carro. Sim. Que é só para você andar. Você vai ter gasto de IPVA, gasolina, pneu, toda manutenção. E você não está ganhando, a não ser que você seja motorista. Aí é um investimento. Que aí você está usando para o seu trabalho. Agora o laser, você paga o investimento e você vai ter lucro. Sim. Entendeu? E aí, poxa, ganhei mais ainda, paga a última. Sim. Que você amortiza os juros.
sabe? É contadora mesmo. Eu sou contadora mesmo. Então, assim, a gente que nasce pobre e não tem alguém pra te dar 100 mil reais numa e fazer um investimento, eu não tô criticando quem tem, não, tá, gente? É meu sonho ter. Sim. Se eu ter, Todos nós. Queria muito ter um marido rico, um pai rico, só que nem pai eu tive. Então, assim, é a realidade. E é possível. Só que a gente tem que gostar do que a gente faz. Sim. E aí foi quando eu ainda estava casada e a minha indenização, que eu diria, foi o quê? Meu primeiro laser. Ah, você comprou o seu laser. Eu falei, ele não quis separar, eu falei, então tá bom, então agora eu terminei essa faculdade de contabilidade, eu quero entrar na faculdade de estética e eu quero um laser. E aí? Mas por quê? Porque antes eu entrei na micropigmentação e nas sobrancelhas e ele comprou. Foi um laserzinho da China, que não tinha Anvisa, mas foi o primeiro laser. É o começo de todo mundo, quem nunca, né? Não tinha Anvisa, mas isso em 2016. Sim. Ninguém fazia isso. Eu conheci esse equipamento num congresso de micropigmentação. Esse laser era para fazer a pigmentação ou para despigmentar? Remoção. A remoção Eu mesmo. entrei primeiro num curso de design de sobrancelhas e na faculdade de estética junto. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí dentro, no primeiro semestre da faculdade, já fiz a micropigmentação, já ia em congresso, que eu gosto muito de ir em congresso. Fui no congresso, conheci esse meu professor, que é o André Borri. Ele é muito famoso também, ele é de Portugal, nem é daqui. Só que ele não tinha Anvisa, mas eu falei, cara, eu vou começar. Era o que tinha, não era difundido igual hoje. Isso é uma coisa também, assim, que paralisa muitas pessoas. Eu conheço muita gente que não tem condições de financiar, porque às vezes tem um nome sujo, né? Sim. Infelizmente. Às vezes não tem condições de comprar, e aí quer comprar aquele aparelho melhor, com Anvisa, com tudo, e a pessoa, na verdade, ela fica estagnada. Sim. Eu também posso até usar o meu exemplo, porque quando eu iniciei também, você perguntou, né, como é que foi a minha história. Foi de uma kitnet pequenininha, com aparelhinhos parcelados, os mais baratinhos, sem Anvisa, e aí depois eu fui trocando, Sim. porque você precisa dar o primeiro passo. Sim, você tem que então ter você coragem. Fica coragem. A vida, a gente só vive o espetacular ali, o melhor, só quando a gente tem coragem de sair da nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto é maravilhosa, mas nada acontece ali dentro. Você fica ali. Exato. A gente fica ali. Eu quero uma zona de conforto, eu quero, mas quando eu estiver rico, eu não sei você. Sim. Quando eu estiver rico, eu falo, não, agora eu tenho. E é capaz de não, porque a gente que gosta de trabalhar, a gente não consegue ficar parado. Né? Mas assim, eu sinceramente, eu brinco que eu vim para esse mundo para poder difundir a terapia, né? Eu sou a pregadora da terapia pra gente tratar a nossa mente. Então, assim, eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero conforto. Sim. Eu quero ter dinheiro sobrando no banco, para caso aconteça uma emergência eu pagar as minhas contas. Eu quero ter um carro confortável, eu quero morar num lugar tranquilo, entendeu? Como a gente vê o Rio de Janeiro como é. Então, assim, eu quero morar num lugar seguro para minha filha estude numa escola boa, que ela possa estudar, fazer a faculdade dela, que eu possa prover isso para ela. E pra mim tá bom. A sua formação acadêmica você é biomédica? Sim, sou biomédica, esteta e quero fazer mestrado ano que vem. E aí você foi fazendo os cursos de micropigmentação? Primeiro foi micropigmentação. Fiz alguns, né? Mas você não faz a parte de harmonização, né? Botox, não, eu faço botoxzinho ali, mas, assim, o seu forte... mas a minha propaganda não é essa, entendeu? Porque eu vendo isso para as minhas clientes. Elas vêm para mim por pele, por sobrancelhas, por normalmente, a maioria das minhas clientes caem no meu colo por complicações de queimaduras. Caramba. Entendeu? De cicatrizes. Aí tem que saber muito bem tratar, manchas, porque senão você piora. Porque eu já conheci pessoas que vieram de outros profissionais, foram para outros e aí foi ficando pior. Exatamente. E aí, quando a maioria vem para mim... Assim, vou te falar que 50% vem e começa o tratamento comigo, mas 50% vem que começou com outra pessoa ou foi pingando até cair em mim. Mas às vezes, juro por Deus, por diferença de R$100, Sim. R$200. Eu lembro também que lá no congresso de estética lá, você estava falando sobre isso, de depilação, até sobre essa questão do investimento, né, que você falou. Algo assim que eu lembro, tá? Você falou, quanto você gasta em depilação numa cera, né? E aí você vai fazer a depilação, a laser. Como que a diferença é pouca, né? E a gente, como profissional, quando você compra o laser, quantos pacientes você precisa ter e como você já consegue fazer o pagamento do investimento ali, né? A depilação, o que eu falo é o seguinte, a depilação a laser, ela se vende sozinha, porque todo mundo se depila. Só que as pessoas, elas têm a cultura de fazer depilação ou na Gillette ou na cera. E aí, na Gillette, né, machuca a pele, é aquela coisa que no outro dia já tá nascendo o pelo. E, a gente
Porque mora carioca, né? A gente mora no Vai Rio. à Da praia, calor. muito sol, e toda hora é biquíni, sunga. E realmente incomoda. Homem, eu falo muito isso, gente. A venda para homem é essa faixa de barba aqui. E a nuca de fazer o pezinho do cabelo, isso é uma venda que eles só não sabem que eles precisam. É Mas verdade. quando você fala isso, você fala assim, você não tem uma irritação aqui? Tem. Nossa, eu tinha muita. Eu cheguei a fazer umas sessões, foi o que melhorou, tá? Porque assim, você não precisa zerar, até porque a gente não vai conseguir zerar num Isso, homem por causa da exato. dose de testosterona ali Correto. no sangue dele. Mas só de você diminuir a densidade daquele pelo. Melhorou muito, muito. E olha que eu só fiz 5 sessões. Eu tenho a máquina também, porque eu não aguentava passar a mão. E fora que assim, né? Fica escurecido, né? Sim, e aí porque chega uma mancha hora por que causa das você foliculites. fica com vergonha. Tanto que quando eu fui O fazer... pezinho aqui também, ó. Isso eu já nem Pele tinha negra, identificado. as pessoas têm medo de fazer depilação laser, mas o nosso... Ah, não, você não tem o de depilação. Não, eu tenho uma outra Qual é? máquina. É uma máquina diodo? importada. É diodo. É diodo? Ah, Sim. então, diodo a Pode gente pode fazer. fazer em pele Sim. negra. A E a pele negra resfriadinha não dói nada. sofre muito com o gilete. Mas sabe o que é? O pessoal pensa muito que vai doer, que vai queimar. É. Porque, na verdade, tem grandes empresas aí... Que queimam muito. Eu recebo pego muita muita gente lá. queimadura. Mas aí vamos também defender aquela coisa, né? Porque o laser é diferente, o Gabriel. laser e É a troca de Alexandrite. profissional também. É Porque cada vez é um. cada vez é um. É que Sim. eu falo assim, né? Por exemplo, lá com você, devem fazer só com você, né? Eu Pelo que eu vejo. ou a Tuane, e eu tô treinando uma outra Então, menina. mas são pessoas, são pessoas minhas. Elas igual são na minha minhas. Elas clínica. estão lá todos os dias. É isso que eu falo assim. E eu treino pra ser o meu atendimento. Exatamente. Ah, Anne, mas Esse é o isso diferencial. aqui. Anne, mas isso aqui não. Olha só, isso aqui tá errado, tá? Uhum. A paciente, o que eu brinco muito, que é sério, na verdade, a gente não vende depilação a laser. A gente não vende harmonização. A gente não vende pigmento. A gente vende relacionamento. Sim. Porque isso tem um monte. Eu não sou concorrente de uma empresa que vende 10 sessões de axila que tá R$ 9,90. Sim. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu não sou. A minha depilação é cara. Mas a minha paciente, ela chega na minha clínica, ela fala da vida dela. Ela chora, ela fala do marido, A ela gente fala... é terapeuta, a gente é psicólogo. Então, assim, ela quer tempo, ela quer uma conversa, ela quer rir, ela quer brincar. E também... A gente tem um atendimento humanizado. Eu acho que esse é o diferencial. Eu não quero ser uma fábrica, um robô. Eu não quero ter várias franquias, não. Eu quero cobrar caro pelos meus atendimentos porque eu sou a Anne. Sim, Porque você é o Gabriel. correto. Porque Sim. isso é que é legal. Sim. As pessoas, eu falo muito isso nas palestras também. As pessoas ficam falando disso, porque aí vai acabar os empregos. Gente, não existe. O ser humano precisa de outro. A gente precisa de afeto, a gente precisa de atenção, a gente precisa de ser cuidado, a gente precisa de cuidar. E não tem robô que vai substituir isso. Não existe. E falar nisso, nessa questão de robô, até ensinamento você dá bastante aula, né? Como é que funciona essa sua questão de aula? Você viaja bastante, Sim. né? Eu vi alguma coisa lá no seu Instagram também que você estava falando espanhol, me conta isso aí. Tu é de onde? Que você estava esses dias também lá, falando espanhol. Não, É tua família? Não, é porque Amigos? eu atendo na Argentina. Ah, tá. Olha, Atendo Gabriel, 2 vezes e eu no ano lá. mandei-lhe um portunhol, Gabriel. Mas assim, eu tenho uma melhor amiga venezuelana, a Estefânia, que ela também tem uma história de vida maravilhosa. E ela me ensinou muito espanhol. Eu já tinha estudado um pouco, mas não é igual ao inglês. Porque Sim. o inglês realmente faz parte da vida e você realmente estuda mais. Eu gosto de ler artigos em inglês. Mas o espanhol não. Quando a menina me procurou, eu fechei com ela porque ela me achou no TikTok. Olha que legal. Gente, o TikTok é muito bom. Eu sempre falo isso. Invista no TikTok porque ele tem um orgânico muito melhor que o Instagram. E aí eu combinei com ela que eu faria tudo escrito. Porque eu não ia me garantir de falar. Mas virou honra. Virou honra pra mim que eu tinha que falar espanhol. O que você falou? Você lembra? Eu expliquei, né? La despigmentação de las cejas. Oh! Láser, não é laser, é láser. Isso. Oi, bien. E aí, na hora que eu falava inglês no meio, Mentira. aí eu tô falando inglês. Mas no fim foi Deu bom, certo. ela adorou. Tinha coisa assim, por exemplo, bolha. Aí eu botava no tradutor e falava uma coisa, aí ela me corrigia, ela, não é isso, porque eu queria falar bolha, de queimadura. Sim. Aí quando tu joga no tradutor, ele fala uma coisa, mas na verdade é outra. Mas foi ótimo. Não, eu quando atendo lá também, o pessoal fala assim, gordura é graça. Eu falei, gente... Como se fosse graxa. Graça. Agora o pessoal já entende. Já. Porque eu sei falar também, eu fiz um curso há muitos anos, só que tem palavras que são muito diferentes. Sim, são palavras, né? Substantivos ali que é só você
Meu Deus, e pra eu explicar tudo isso, a pessoa perguntando sobre fio de PDO, sobre como é que puxa, qual é o efeito, eu tenho que explicar tudo do nariz. Olha, mas é muito legal. Mas foi legal pra mim, porque eu percebi que eu fui obrigada a evoluir também um pouco. Então, eu já cheguei em casa no mesmo dia, minha amiga começou a falar espanhol comigo. Ela, agora é sua obrigação de evoluir ter cada vez mais. Aí eu, putz, agora lá, a escola nunca mais vai falar português comigo. Eu tenho uma amiga, essa minha amiga que mora lá na Argentina, ela fala, amigo, fala espanhol. Eu falo em português, eu falo, Graziela, eu não consigo falar português com você. Eu sei que eu tô errando um monte de coisa, porque é diferente. Mas tu gosta de aprender? Gosto, eu mas é isso que eu estudar. falo com ela. Eu preciso falar o espanhol, porque senão eu vou esquecer. E quando eu tô com ela e com as amigas lá, todo mundo, é a oportunidade que eu tenho de falar. Sim. E agora, com essa questão profissional de eu estar indo mais, eu acho que puxa mais assim a nossa cabeça até para aprender palavras novas, né? Sim. E isso é não só no espanhol, mas na nossa vida de estética, a gente tem que estar se renovando o tempo todo. Sim, a gente tem que ir em congresso todos os anos, ver os produtos. Porque tudo muda. Ter senso crítico, Sim. porque hoje também é muito difícil, com tanta informação que a gente recebe. Às vezes a gente vê um artigo científico que você vai ver o artigo científico é uma porcaria. Não funciona de nada. Tipo assim, é igual, por exemplo, as meninas às vezes, não, porque eu vi esse artigo aqui. Eu falei, quem fez o artigo? Foi a empresa que lançou o produto? Então você tem que ter, né, um pensamento crítico, falar, cara, a pessoa que está fazendo esse produto, está lançando para vender, eu não, assim, ele tem um interesse de falar que aquilo é bom. Claro. Entendeu? Sim. Mas então o que eu vou ver? Vou ver outros profissionais que não têm interesse, né, não têm conflitos de interesse com aquela fábrica para ver a opinião deles. Sim. É igual a gente, quando a gente comprou o laser. Eu não estava sendo patrocinada por ninguém. Eu estava ali como uma consumidora deles. E eles falando, pô, Jane, vai lá, dá a sua palestra, fala a sua verdade. Eu falei, beleza, até porque eu não sei mentir. Não, e você estava falando até sobre faculdade, né? Você, da sua família, você foi a primeira, né, a concluir faculdade. Como é que foi isso? É muito legal essa história. Minha avó faleceu tem 3 semanas. Meus pesos. Ontem à noite fui dormir pensando. É muito estranho, porque eu nunca tinha vivido uma perda assim tão perto, né? Mas a minha avó, quando ela tinha, acho que 22, 23 anos, ela de 14 irmãos, ela e a mais velha, que ela também era a segunda mais velha, vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro. Compraram a passagem de ônibus e vieram para trabalhar de costureira na fábrica Bangu de tecido. Minha avó era tecelã, ela plantava e colhia algodão para fazer linha. Caramba. E aí ela veio para o Rio de Janeiro, casou com meu avô, que era trocador de ônibus, e ali começou a nossa família no Rio de Janeiro. Que legal. Muito legal. E elas duas trouxeram toda a família. Todos os irmãos, o pai e a mãe. E a família vieram para o Rio de Janeiro. Aquela história realmente do nordestino pobre. O meu bisavô era capataz de fazenda de escravos. Olha isso. Que história. Assim, é uma coisa muito... Bem forte, na verdade, né? Sim, sim. E a minha mãe casou muito novinha. Problema, aquela coisa de... O pai dela morreu muito novo, então, assim, o que ela conseguiu estudar, ela fez para evoluir a vida dela, mas ela me criou sempre falando a mesma coisa. Minha filha, estuda para você ser independente, você ser realizada, para quando você entrar no relacionamento, você ter certeza que você está ali por amor, não por interesse. E eu acho isso muito legal, eu gosto muito de falar isso para as mulheres, porque hoje eu vejo uma cultura assim, de banalização da mulher, e eu acho isso muito triste. Porque eu acho que as mulheres, às vezes, eu vejo a confusão do empoderamento com a desvalorização também, sabe? Sim. E, na verdade, não é. Quanto mais empoderada você é, mais valiosa você é. Correto. Você tem que saber o seu valor, Você tem que saber o seu valor, sabe? E quais são os seus valores. Porque as pessoas hoje não têm mais valor. Qual é o seu valor, sabe? Eu tenho meus valores muito bem mantidos na minha cabeça. Existe aquela coisa daquela mulher que ainda quer só ter aquele casamento e só quer ter aquela vida e não posso trabalhar. Como na estética, né? Eu não posso trabalhar porque meu marido não gosta, meu marido não deixa. Não posso fazer um botox. Acontece muito, eu acredito que você também. Não posso fazer uma mudança estética porque meu marido não vai gostar, mas eu morro de vontade. E tudo depende do dinheiro do marido. Sim, exato. Tudo depende do dinheiro do marido. Aí, assim, quando é um casamento feliz, Gabriel, eu já acho ruim, porque ela depende da aprovação do marido. O pior é quando é um casamento péssimo, falido, e aquela mulher tá ali por dependência
psicológico, emocional, Existe primeiro. muito, né? Primeiro, porque eu conheço várias mulheres que são independentes financeiras e estão em casamentos falidos. Às vezes elas estão bancando o Ainda casamento, tem isso. casamento falido, porque também existe isso. Então a dependência, na verdade, é emocional. Correto. Mas porque a mulher, você é homem, né? É mais difícil explicar isso, porque você consegue ter empatia, mas você nunca sentiu isso na pele. A mulher, ela é muito mais desvalorizada no mercado de trabalho, muito mais difícil. Lá no Estética, a gente se conheceu no Estética em Rio. Foi. Aí depois eu fui no Estética palestrar. Minha palestra bombou, foi muito legal, porque ela era maior, sabe? O stand Sim. era maior, assim, foi muito legal. Muitas meninas novas. E aí, quando tava bem cheio, e eu vou contando a minha história, da minha vida, da minha família, dos meus estudos, das dificuldades que eu já passei, da traição. O chifre, meu filho, comove todo mundo. E quem nunca foi corno na vida? O chifre traz todo mundo, né? Aproxima todo mundo. Aí, tinha uma hora que eu falava pra elas assim, eu falava, olha aqui, gente, presta atenção agora, para tudo. Esquece o laser. Você tá vendo? A gente tá estudando, não tá? Agora olha em volta, olha fora. Os homens estão falando de dinheiro. Tá todo mundo falando de 150 mil financiamento, 300 mil, outro tem uma Ferrari. Eu falei, por que a gente não fala disso, cara? A gente tem que falar disso. Pensa, o laser é um investimento. Você tá comprando equipamento de 100 mil, 150 mil, 200 mil, tá. Você vai ficar endividado há 5 anos? Vai, mas você vai ganhar 1 milhão de volta. Isso aí. É isso que esses caras aqui em volta toda estão falando. Mas a gente foi acostumado a quê? Ah, que eu tenho que estar bonita, que o homem tem que me escolher, que isso. Ai, não, porque eu tenho que ficar gostosinha. Eu falei, meu amor, peitinho não dá dinheiro, não. A não ser que você vire prostituta. Sim. Só que prostituta tem data de validade, minha irmã. Cérebro não tem, não. Agora, você pode ter o peitinho bonitinho, a carinha esticadinha e dinheiro. Correto. Você pode ter tudo. Você não precisa se limitar só à sua imagem. Você tem que ter autoestima, sua beleza, sim, porque isso faz você ter mais segurança. A gente, poxa, quem não se sente mais seguro aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha eu com raiva. Olha eu feliz. Belíssimo. Olha eu triste. Ó, não mexe, não tem uma ruga. É CO2. Às vezes, a cliente às vezes chega pra mim e fala assim, ai, Anne, eu adoro você, porque você é bem natural, né? Você não faz nada. Aí eu... Dá até uma tristeza a paciente falar que não fica. Como assim, gente? Você não tá entrando na Aí minha eu, boca? Você não tá vendo? Olha minha boca. Não, mas olha a sua boca, não tem nada, meu amor. Isso aqui tem ml, é porque assim, eu não boto muito grande, mas a minha boca é muito menor do que isso, Sabe gente. quanto tem aqui? Sabe o investimento? Mas dá Quantos dinheiro. apartamentos tem aqui nessa Isso cara? aqui tem um carro zero, minha irmã. Ainda eu tenho um monte de tatuagem ainda, igual você É, também. nossa senhora. Cada muita tatuagem coisa. dessa, tu faz a conta no final, dá pena até de morrer. Você, meu Deus, eu vou morrer, esse dia todo vai pro lixo. Fora as manutenções que eles têm que fazer, né? É. Que Mas mulher, é então... gostoso. Sim, é sim. gostoso, porque é um momento... Ontem eu tava falando isso. Eu tô namorando agora, gente. Arrumei um namorado, tá? Olha. Arrumei um namorado. Eu tava na meta há mais de 2 anos. Arrumei um namorado. E aí ele tem um barco, ele pesca, ele cria peixe. Aí tem um melhor amigo que é sócio. E ele faz isso. Isso não é trabalho, olha só. Ele tem um monte de coisa que não é o trabalho dele. As mulheres normalmente não têm esses hobbies, esse momento de diversão, de autocuidado. A gente é muito criada para cuidar dos outros. Sim. Pra ter filho, aí depois a mãe envelhece, tem que cuidar da nossa mãe, cuida do filho, aí cuida do marido, porque o marido não sabe cozinhar. Porque um homem igual você, Gabriel, que mora sozinho. Você mora sozinho, Mora né? sozinho. Que mora sozinho, que tem a própria casa, que tem os cachorros, que faz comida, que lava, que compra isso. Isso é raro. Eu não faço comida. Não, mas que se alimenta. Nossa, sim. Você entende que você não depende de uma mulher. Eu sou diferente. Então, mas Não, isso sim. é diferente. Sim, o verdade. meu namorado também. Ele tem a casa dele, o cachorro dele, a comida dele, ele compra, ele cozinha, paga uma faxineira, quando não ele limpa, ele lava a roupa. Isso, para um homem, é uma mulher Sim. normal. Sim. Tu tá entendendo? Sim. Só que para homem isso é raro. Normalmente eles dependem sempre ou de uma mãe, ou de uma esposa, ou de uma namorada, ou de uma amante. Sabe? Sempre tem uma mulher. dependência da mulher. Sempre tem. Sim. Entendeu? E aí a gente é acostumada sempre a estar servindo pessoas. Mas quando você pega uma mulher, igual eu, que tu entra com ela numa clínica de estética, que ela não precisa pensar. Você quer café? Você quer chá? Você quer chá quente ou chá gelado? Você quer adoçante, açúcar ou bebe puro? Qual café? Você quer cappuccino? Você quer café com leite? Você quer café expresso? Você quer café coado? Você quer fazer as unhas? Você quer fazer um botox? Você quer fazer limpeza de pele? A mulher fica assim, meu Deus do céu, eu nem sabia que eu podia fazer isso. É verdade. Pode, meu amor, Sim. você tem dinheiro. Sim. É. É só você ter dinheiro que você pode fazer o que você quiser. Você pode tudo, né? Pode tudo. Você pode tudo. Você quer botar um piercing, você quer fazer uma tatuagem? Você tem mais de 18 anos? A Você mulher hoje em dia, ela conquistou esse espaço. Pode tudo. Quando eu comecei na estética em 2016, existia uma discrepância
de pessoas que trabalhavam com o público masculino, que falava que era melhor. Porque realmente o homem tem mais dinheiro que a mulher e ele é mais mão aberta quando ele vai pagar. Né? Ele não pede desconto, Sim. ele não quer parcelar, porque o homem ele tem esse orgulho de ser bem-sucedido. Ele não quer mostrar para outro homem que ele tá no cheque especial. Quando você vai falar para alguém, Deus me livre, entendeu? A mulher não. A mulher não tem esse medo. Porque normalmente a gente é mais frágil, a gente é mais delicada. Sim. Então, ai não, porque eu tô apertada, parcela, dá desconto, não sei o quê. Só que hoje em dia, mesmo acabou isso. Não tem não. Eu tenho cliente que ela é a dona do dinheiro e o cara é o dependente dela. Sim. Já tem algumas, sim, entendeu? Que bom. E isso, o padrão, não existia. Verdade. Assim, eu, por exemplo, sou uma mulher sozinha. 100% sozinha. Eu não tenho outra fonte de renda que não seja o meu trabalho. E isso também é difícil. É muito difícil. É muito difícil. E você manter um trabalho hoje em dia, a gente que trabalha com o público, exatamente o que você falou, são questões de relações. Sim. Se você não manter a boa relação, a sua clínica, o seu consultório, seja lá qual for, não vinga. E até falando nessa questão, eu queria te perguntar assim, sobre uma realização. Qual foi assim, a sua maior realização na área da estética ou na área da sua vida? Você sabe? Você lembra? A minha maior realização, assim, material de comprar alguma coisa, assim, eu não tenho... Vamos falar assim, ó, duas realizações, então. Uma material, já como a gente falou de investimento, né? E uma até que pode ser pessoal em relação até ao seu trabalho, já que você trabalha com tanta gente que vem, às vezes, com bastante ansiedade, depressão, sim. né? Assim como eu também atendo. Com certeza o seu público não é diferente. Sim, a minha assistente hoje, que é a Tuane, que é a minha melhor amiga e minha assistente, ela é meu braço direito e esquerdo e um pedaço do meu cérebro. Porque eu brinco que, às vezes, eu quero falar uma coisa que ela fala assim, amiga, não sei o que ela não, amiga, eu já fiz. Eu falei, mas eu te falei, ela não, mas eu já tinha pensado. Assim, ela trabalha tanto tempo comigo e a gente é tão sincronizado que acontece isso. A Tuane me ensinou uma coisa na minha vida, que foi a terapia. Cuidar da minha cabeça. Porque eu fui uma criança muito, muito sofrida, assim, eu passei por traumas muito grandes na minha infância e isso perdurou pro meu casamento, né? Sofrer com traição, dependência emocional. E quando eu conheci a Tônia, eu tinha acho que 29 anos. E ela já fazia terapia. E a Tônia também vem de uma realidade assim, muito sofrida, de Caxias, de Gramacho, a família dela do lixão. Então, assim, a Tônia também é a mulher que rompeu um padrão familiar muito grande, geracional, sabe? Uma evolução muito grande. E a gente se identifica muito com isso. E hoje, a minha maior realização pessoal é ter a minha mente tranquila. Sim. Minha mente, hoje, eu durmo, eu não tomo remédio, eu não uso droga, eu não bebo álcool, eu não sou viciada em açúcar. Então, assim, se eu quero me drogar, eu vou abrir um vinho. Vou marcar o dia de me drogar com os meus amigos, com o meu namorado, e vou beber um vinho, sabe? Sim. Porque todo ser humano precisa de um momento de esvaziar a cabeça. Às vezes eu saio para correr, que eu gosto de correr, que são as endorfinas. A gente quer se sentir melhor, a gente está mais estressado. Então, assim, eu acho que a minha maior realização pessoal é ter uma mente tranquila. E o seu maior investimento financeiro? E o meu maior investimento foi o meu laser. Assim, se você ver a minha clínica, óbvio que a clínica porque... Só que como é coisa que vai de um em um... São muitas coisas. São muitas coisas. A minha clínica hoje, ela tem 2 andares, 3 salas de atendimento, tem sala de esterilização, agora eu tô fazendo a copa, tem varanda. Então, assim, ela é grande. Aquelas macas da Esteca. Sim. É tudo muito bom, de boa qualidade. Tudo muito caro, gente. Tudo caro. Muito caro. Tudo caro. E eu sou assim. Vamos engrandecer que é tudo muito caro. É tudo muito caro. E eu sou assim, Gabriel. Eu quero esse copo aqui. Eu não vou comprar o copo mais barato. Eu não vou ter copo. Eu vou comprar um copo descartável. E aí mas por que você não compra aquele copo? Não, porque o que eu quero é aquele. Sim. E aí eu tô usando esse descartável, que foi o laser chinês. Eu tô usando esse descartável porque ele funciona, ele é funcional, ele é seguro, ele segura a água e ele funciona. A pessoa bebe água. Porque quando eu comprar, vai ser esse aqui que eu quero. Sim. Eu tenho eu escolho uma coisa, eu tenho uma visão. Tem uma visão de águia, né? Isso eu não perco, sabe? Eu não vou gastando energia nem dinheiro à toa por aqui, porque isso é muito difícil, mas isso graças à minha mente tranquila hoje. Sim. Olha, Anne, muito feliz de ter você aqui. Passa muito rápido.
Passa muito rápido o tempo. Queria te agradecer. Eu também. Tá, pelo convite. Que muitas pessoas possam ver, saber um pouquinho mais da sua história, te seguir. Qual é o seu Instagram? Anne Zomer Biomed. Sigam ela, tá, gente, lá no Instagram. E para finalizar, eu queria pedir para você olhar para essa câmera aqui. Sim. E você falar para as pessoas que estão na área da estética, que estão pensando em desistir, que têm medo de investir. Né? Eu quero encerrar esse programa hoje, agradecer a todos vocês que estão assistindo, que vão assistir, que comentem, que compartilhem. Mas a gente quer encerrar hoje com a mensagem da Anne para vocês. O que eu gosto de falar é o que eu gostaria que tivessem me falado no início. Não existe nada impossível se você realmente tem certeza do que você quer. Você só precisa de tempo. E hoje, com as redes sociais, com essa velocidade de informação que chega, que a gente é bombardeado, é muito importante a gente saber filtrar o que a gente quer ouvir, escolher mentores e seguir contas no Instagram que realmente vão te acrescentar, que vão te enriquecer com informações importantes sobre o que você quer. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho você vai seguir, você vai se perder. Porque eu já fui assim. Eu já fui a Alice no País das Maravilhas, que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que eu queria, eu simplesmente estava vivendo a vida de outras pessoas. Então, quando você tem objetivos, você tem sonhos, você vive a sua vida, não tem como você se perder, porque você tem objetivos, metas e conquistas. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que você está tendo pequenas conquistas. E essas pequenas conquistas, você vai perceber que você está no caminho certo. E como a Lady Gaga, né, ela fala muito, o seu sonho, o seu trabalho, a sua vida nunca vai acordar um dia e vai falar que não gosta mais de você e vai embora. Então, a sua vida sempre tem que ser a sua prioridade, o seu trabalho, estudar muito. Gente, eu falo muito isso e gosto de falar, vou falar novamente aqui. O estudo transforma, o estudo liberta. Não tenha pena de investir no seu futuro, no seu estudo, no seu conhecimento, porque não adianta você ter um rostinho bonito, um corpinho bonito, sendo mulher, se a sua cabeça for fraca, for uma cabeça vazia, for uma cabeça que vá seguir ideias de outras pessoas. Você tem que saber exatamente quem você é e para onde você quer ir. Bom, depois, né, de tudo isso, gente, olha, não tem nem mais o que dizer, né? Muito obrigado, meu amor. Obrigada também, Gabriel, pelo convite. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau.